Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Fala Bacharel. E hoje no nosso primeiro episódio vamos abordar sobre a inteligência artificial nos processos seletivos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Vamos nessa? Produtor, roda a vinheta. Fala galera, está começando a segunda temporada do nosso podcast Fala Bacharel. Lembrando que é um projeto realizado pelo 7º semestre da Faculdade Maurício de Nassau da Campus Pituba. Nessa temporada a gente vai estar abordando, no decorrer de cada episódio, o futuro do trabalho e as maiores tendências no ano de 2024. Eu sou Ana Carolina e o meu parceiro João. Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à segunda temporada do Fala Bacharel. A nossa convidada de hoje, que é formada em Relações Públicas, Comunicação e Marketing e atua na área comercial, mas atualmente está com foco em tecnologia, realiza mentorias e muito mais. Seja bem-vinda, Mayra Castelo. Obrigada. Desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o nosso tema de hoje é a IA no processo seletivo. Assunto bem legal, né? Fala um bem pouquinho atual, de bem você, atual. umas curiosidades para a gente perguntar para o pessoal. Então, gente, obrigada pela oportunidade, né? Falar de tecnologia é sempre importante, sempre atual. Eu sou formada em Relações Públicas e Marketing, trabalho há 15 anos na área de tecnologia. Atualmente estou trabalhando na parte de infraestrutura, também trabalhando, refazendo a parte de comunicação e marketing da empresa, mas o foco principal é atender clientes, né? Então, lidar com gente o tempo todo. O tempo todo, né? Fala uma coisa, na sua experiência que você comentou agora, como a inteligência artificial pode melhorar o recrutamento? Olha, o recrutamento e seleção, basicamente, sempre foi um segmento muito burocrático, né? Quem aqui já fez um currículo antes de papel para entregar, sabe que a gente coloca o que a gente quiser, né? Hoje a gente tem ferramentas como o LinkedIn, como o Gump, como outras, que já utilizam ferramentas de machine learning e inteligência artificial para selecionar currículos. Então, hoje, se você quiser procurar uma vaga, por exemplo, ou procurar um candidato em qualquer uma dessas aplicações, você coloca qual perfil você quer. O que você quer? Você precisa de um profissional formado em tal curso, ou que esteja cursando ainda, que tenha tal graduação, tal certificado. Uma descrição do cargo. Uma descrição do quer. cargo que você quer. E tanto para quem está contratando quanto para quem está procurando, fica mais fácil de selecionar. Então, eu preciso de alguém que esteja em Salvador, que seja da área de TI, que esteja formado em tal, né, pós-graduado, por exemplo, em tal segmento. Então, a gente faz a seleção. Eu acho que essa é a principal aplicação hoje da inteligência artificial voltada para recursos humanos. Hoje é indispensável, então, o LinkedIn. Hoje é obrigatório para o profissional ter LinkedIn. Infelizmente ou felizmente, é obrigatório você Quem não tem ter. LinkedIn já corre para criar já, porque realmente... Mas muito cuidado quando for criar seu LinkedIn também. Tem muita gente que confunde o LinkedIn com uma rede social como o Instagram, e não é. É uma forma de mostrar o seu perfil profissional para as pessoas. Exatamente. Então, quais são as vantagens da IA no processo seletivo? A principal vantagem é facilitar esse acesso ao candidato, né? Com o avanço tecnológico, essa tal globalização que a gente tanto ouve falar, é muito fácil você conseguir ter acesso a um profissional. Então, você bota lá características básicas, dá premissas do que essa vaga precisa e você consegue uma lista de candidatos. Essa é a principal vantagem. Mas, como tudo na vida, tem desvantagem. Nada é só flores, né? Nada é só flores. Então, você consegue flexibilizar esse acesso, você consegue otimizar esse acesso, você não precisa ter um banco de papel para poder, né, de currículos em papel para você pesquisar aquele candidato. Imagina a quantidade de papel que tinha, hein? Antigamente tinha muitos. Você ia entregar currículos. E mesmo assim o pessoal ainda é meio apegado. Hoje em dia mesmo lá, eu seguro 3 meses ainda o currículo de papel. Porque Porque a galera assim, ainda tá com dificuldade, né, de aceitar a IA no dia a dia, e principalmente nessa parte do recrutamento celeste. tem empresas que ainda não utilizam, né? Existem ferramentas que facilitam a vida do recrutador.
Porque imagine que dentro de uma empresa você tem diversos setores. E é um recrutador, às vezes, só. Para você selecionar os mais diversos perfis. E aí a gente passa por N questões. Às vezes o setor não tem a real convicção ou a real descrição do que aquela vaga vai fazer, do que aquele profissional precisa ter. E hoje o RH principalmente, né, na minha opinião, ele precisa ter essa visão crítica, esse senso crítico do que é um profissional. Então o RH hoje ele é um papel fundamental dentro da empresa. Ele precisa ter essa permeabilidade nos setores, ele precisa entender o que cada setor faz. Então isso facilita muito nessa geração, vamos dizer assim, de currículos, nessa seleção de currículos. Porque eu sei que dentro daquele setor eu preciso de pessoas que façam dessa forma. E já voltando para a parte de que nem tudo é flores, as desvantagens é porque a gente não tem, a nossa sociedade, na verdade, não é alfabetizada digitalmente. Nem todo mundo tem acesso a essa parte de tecnologia. Então, a gente ainda tem pessoas que não sabem escrever direito. A gente tem pessoas que não têm acesso à educação, que não têm acesso a cursos. Então, essas pessoas terminam ficando à margem. Elas terminam tendo esse processo seletivo defasado. Hoje eu vejo muita galera falar, porque eu não consigo entrevista de emprego. Mas hoje, realmente, eu tenho LinkedIn todo dia, aparece lá, vaga para não sei o quê, vaga para alguma área. E a galera hoje, realmente, eles nem conhecem a ferramenta. Não sabe utilizar. Exatamente, não sabe utilizar. Sim, né? sim. Às vezes o Tem recrutador curso vai para lá, tudo, basicamente, né? Até para fazer o LinkedIn. recrutador vai lá no LinkedIn, chega lá no LinkedIn e não tem nenhuma informação do que ele precisa. Aquele perfil vai passar e vai vir o próximo que está ali mais completo. E quando eu falei cuidado quando for fazer o LinkedIn, é porque assim, a gente sabe que a gente pode colocar qualquer coisa. Né? E tanto o RH, ele precisa ter esse senso crítico de analisar que às vezes aquele colaborador, aquele candidato, ele pode não ter tudo que a vaga precisa, porque não existe colaborador, não existe candidato que preencha 100%, não existe isso. Mas assim, será que eu consigo adaptar essa soft skill, que hoje tanto se fala, né, para o que ele precisa? Será que é possível entender, né, qual é essa dificuldade, o que é que eu posso implementar? A IA, ela trabalha muito nisso, ela apoia muito a RH nisso. O que é que eu posso melhorar naquele candidato? Que tipo de curso eu posso sugerir? Dentro disso, a gente consegue apoiar. Essa questão do LinkedIn você pode ser pego na mentira. E aí, como é que fica? Né? Porque eu posso colocar qualquer curso lá, eu posso colocar que eu sou formada com MBA, com PhD, doutorada, mas e aí, se me for cobrado aquele conteúdo? Né? Geralmente é cobrado. Que geralmente é cobrado. Então, também como currículo de papel, você precisa manter isso atualizado, que é isso que vai trazer o recrutador mais ou menos fácil. A desvantagem principal é justamente essa, a gente não tem esse acesso tão fácil à tecnologia, porque a gente ainda vive num local em que mais de 60% da população não tem acesso à internet própria, né? Mesmo todo mundo hoje tendo um celular. Isso é verdade, hoje a gente ainda está bem precarizado na parte de tecnologia em relação a isso. Né? E como usar a tecnologia a nosso favor. Sim. Vamos lá. Como a inteligência artificial vai otimizar a triagem inicial de currículos no processo de recrutamento? É basicamente o que a gente falou, né, antes. A gente consegue, com a inteligência artificial, né, com as ferramentas que ela tem, colocar que perfil eu preciso daquele colaborador. Eu preciso de um homem, por exemplo, um homem que seja formado em tecnologia, que tenha tal certificação, né, que more em tal região, porque às vezes eu preciso daquele colaborador num horário específico, que tenha tais e tais ferramentas, né, soft skills ou hard skills, como é colocado hoje. Então, com isso, você consegue, dentro do banco de dados, daquele currículos todos que você já deve ter recebido, selecionar. Na Gup tem É muito muito mais isso. rápido. É uma plataforma que, tipo assim, você filtra muito facilmente. E aí vem a possibilidade. Será que existe, né, uma possibilidade dos recrutamentos serem 100% feitos pela IA? Não precisando de uma
Eu espero que não. Eu espero que O não. que você acha? Mas acho que sim. Talvez hoje, na GUP, por exemplo, 90% das etapas são feitas por inteligência artificial. Sim, Às vezes você só vai falar com um humano na última etapa. E isso é muito bom para RH, mas muito ruim para o candidato. Porque se você não colocar ali as palavras-chave principais, o seu currículo não vai aparecer. E é um processo que no LinkedIn mesmo aparece muita gente reclamando da GUP. Por exemplo, eu fiz um processo seletivo na GUP e eu cheguei a 2 finais e fui chamada. Sim. Mas tem muita gente que acaba que não entende muito bem o perfil. Acho que talvez por eu trabalhar mais nessa área eu entenda, mas tem muitas coisas que você responde e que ele automaticamente elimina. Sim. Você nem entra para poder o pessoal pré-selecionar o seu currículo. Exatamente. Então é uma prejudicial da IA, né? Sim. Me diz, você dá alguma dica para o RH mais humanizado, mas que não deixe de lado a IA? Olha, eu acho que enquanto o recurso humano tiver sido feito por um humano, a gente não vai deixar de ter uma seleção humanizada. A questão principal que eu acho é que muitos profissionais de recursos humanos colocam o ego acima do que o cargo precisa. Você precisa entender que do outro lado da mesa ou do outro lado da tela existem sonhos, existem pais, mães, filhos que às vezes dependem daquela oportunidade e que sabem que às vezes não tem 100% do que precisaria para aquela vaga, mas precisa às vezes de uma oportunidade. Eu sei que deve ser muito difícil você, nesse bate-papo, conseguir aferir tudo isso. Mas com a experiência que vocês vão adquirindo, né, que o RH vai adquirindo, ele consegue já filtrar mais facilmente quem está falando a verdade, quem não está. Fazer uma pesquisa antecipada, ligar, por exemplo, para as últimas referências, né? Sempre pede referência comercial, né? Quem você indica, quem isso, quem aquilo. Liga, não custa nada, né? E assim, se por acaso aquele profissional não atender o que você precisa, dê um feedback a ele, diga o que é que ele pode melhorar. Hoje a gente vê muito dessa desumanização ou despersonalização do processo seletivo, onde você faz uma coisa e você não sabe. Você simplesmente fica 15, 20, 30 dias sem ter um retorno. Então, o que é que faltou no meu currículo? O que é que eu posso melhorar? Porque eu não fui escolhido, né? Porque eu não fui Hoje é um escolhido. problema, a galera fala, a empresa ficou de ligar para me dar um feedback, mas eu não tive feedback e realmente o que você está falando. Pô, eu vou melhorar em quê? O que não tornou o meu perfil tão atrativo para aquela vaga, para aquela função. Então, é importante também dos dois lados, né? Eu sei que é muita demanda, muita coisa, leva muito tempo para você preparar uma seleção, mas assim, é importante que as empresas também dêem um retorno para o colaborador que está ali, né? Que ele também quer saber o que foi que aconteceu, o porquê ele não passou, o que foi que aconteceu, o que é que está faltando no currículo dele. É extremamente importante. Isso é verdade. Em relação ao IA, que o modelo tradicional utiliza atualmente, as empresas perdem muitos talentos devido a essa automação. Sim, perdem principalmente nessa questão que a gente estava conversando anteriormente, da oportunidade. Às vezes você tem uma pessoa que pode não ter todo aquele conhecimento, pode não ter toda aquela bagagem, muitas vezes pode não ter aquele curso que você precisaria, mas ali 60%, 70% ela tem. E ela tem às vezes o que falta no profissional que você vai contratar, que é a vontade, a dedicação, é a oportunidade, é o sangue no olho, como a gente fala na área comercial. É aquela coisa de, poxa, eu tive essa oportunidade, recebi, então eu vou agarrar com toda a força. As empresas hoje, primeiro, por não ter mais tempo, segundo, muitas vezes, por não querer, elas não querem mais ensinar o profissional, elas não querem mais treinar o profissional, ela quer o profissional pronto, né? Mas aí a gente fica nessa dicotomia, ela quer pronto, mas não tem bala na agulha para pagar aquele profissional. Aquela velha história que a pessoa se forma, vai para a empresa, não, mas tem experiência tem. Exato. Se eu nunca atuei, acabei de me formar, como é que eu vou ter experiência? Exatamente. Por isso que o estágio é tão importante. Sim, né? Até para você ter essa bagagem, vamos dizer assim. Eu estava vendo sobre isso, por exemplo, eu atualmente estou na área de RH, mas, por exemplo, eu me interessei muito com a área de projetos, de desenvolver isso. Só que eu estava conversando com a minha chefe e ela falou assim, mas precisa de 6 meses de experiência. Eu falei, mas onde eu vou conseguir? Um estágio de projetos não é algo tão
abrangente, igual Sim. o resto. E eu fico assim, como uma jovem profissional que vai entrar no mercado de trabalho oficialmente a partir do ano que vem, né, que a gente vai se formar em dezembro, a gente fica, meu Deus, pra onde é que a gente vai? Estando agora, talvez, em um estágio que talvez não queira seguir, né, nessa mesma área, como é que eu vou dar os pulos depois? Depende, você está dentro de uma empresa que trabalha com projeto. Então, abra sua boca e diga, olha, fulano, se tiver oportunidade de eu ir lá no projeto, se tiver oportunidade de eu participar do projeto, eu quero. Mesmo você não ganhando um centavo nisso, você já está no seu estágio. Então, também eu acho que falta, muitas vezes, essa proatividade de quem está lá dentro. Diga o que é que você quer, se coloque à disposição, Mostre né? a vontade. Mostre que você tem vontade. Às vezes você sai do RH e você vai estagiar em outro setor, dentro da mesma empresa. Mayra, agora é dica de ouro, viu? Dica de ouro. Você tem alguma dica que possa preparar o pessoal para esse modelo de entrevista? Qual a dica que você dá para a galera que está nos assistindo? Olha, para quem tem facilidade em fazer stories, lives e tudo mais, essa dica não é para você, tá? Para quem não tem, se prepare, treine, né? Pense em perguntas que você faria. Você como RH, o que você faria? Estude a empresa. Pense no que essa empresa está procurando. Então, a vaga é para comercial. Eu sei que eu tenho que falar. Eu tenho que saber falar. A empresa é de tecnologia. Eu tenho que conhecer um pouco de tecnologia. Né? A empresa é de comunicação. Eu tenho que saber um pouco sobre comunicação, sobre como está o mercado de comunicação. Se você não puder estudar, seja sincero, sabe? Seja sincero e assim, reze, porque não tem muito o que a gente fazer. É você estar no lugar certo, na hora certa e dar a resposta certa. Que a IA está querendo, né? Um pouquinho de sorte, um O pouquinho de sorte. algoritmo vai pouquinho falar de isso. sorte. É isso. Dica de ouro, viu? Dica de ouro. Treina no espelho lá, grava mais stories, status pro WhatsApp. Vai dar tudo certo. É a frase que eu mais digo, vai dar tudo certo. No final, né? Por exemplo, pensando na IA em relação a uma empresa, uma SA e uma empresa, entendeu? Uma empresa menor, você acha que tem uma diferença? Você acha que uma pequena também tem a mesma necessidade de ter uma IA como uma empresa maior? Sim, tem a mesma necessidade. Pode ser utilizada de outra forma e pode ter uma IA mais ou menos generativa. Isso aí depende. A IA está muito presente hoje, né? Você pede um iFood, você está usando IA. Sim, aquele robozinho. Você pede Uber, você está usando IA. Se você faz uma pesquisa no Google, você está usando IA. Por quê? Amanhã, quando você for pesquisar outra coisa, aparece lá o que você pesquisou. Então, uma empresa pequena pode utilizar o Instagram como uma ferramenta de IA. Pode utilizar o LinkedIn como uma ferramenta de IA. Pode utilizar o YouTube como ferramenta de IA. Né? Você pode selecionar seu público lá. Então você consegue alcançar. Uma empresa maior vai utilizar outras ferramentas, ou vai ter uma ferramenta própria de IA. Uma coisa interessante é Black Mirror, aquela série que você vê muito disso, você vê muito da IA dentro do dia a dia. E exatamente nessa parte aqui também de seleção, eu achei bem interessante que ela foi se candidatar para uma vaga de emprego, ela precisava ter determinadas curtidas no perfil dela e uma determinada descrição de perfil, que as pessoas comentassem e vissem se ela realmente se adequava àquilo. Imagina se essa moda pega aqui no Imagina Brasil. se isso voltasse para a vida Essa real. moda pega não, essa moda já Já pegou. A única diferença é que ela tá tão Não é digitalizada. curtida. Hoje não é curtida, mas assim, hoje você não tem um processo seletivo que não te pergunte qual é seu LinkedIn, qual é o seu Instagram. Que não Por olhar quê? seguidor, se você Por que é será que a marca da minha empresa é interessante eu me associar a João, por exemplo? João tem falas homofóbicas, falas depreciativas, falas gordofóbicas. Será que eu quero o João como meu colaborador? Você vai vincular a marca da empresa. No Entendeu? Hoje tá até aquela modinha, né, de fazer foto, aí pega a IA e transforma numa foto comercial. Hoje a galera não gasta nem mais. Pois é, mas aí como é que tá? Eu boto uma foto lá minha, crio no chat GPT um currículo pra mim e quando eu chego pra ser entrevistada, Não quem consegue é esse segurar. ser humano? Totalmente diferente da Totalmente realidade. diferente. Aí olha a foto e fala, você mesmo? Tem Eu, certeza que é você? Não, sou eu aí, ó. É No fundo sou eu. E você tem alguma dica de séries ou filmes voltados para esse tema? Olha, filme Vamos hoje é o continuar. que não falta, né? Sim. Filme a gente tem inteligência artificial, a gente tem, pra quem gosta aí da série de, a própria Black Mirror que o Carol falou,
mas é um robô, que é um dos mais antigos. Mas quem gosta de filmes mais vintage... Hoje a gente está vendo o Elon Musk que está chegando próximo do filme do robô. Pois é, né? Mas assim, tem outros. Tem a Odisseia no Espaço, para quem gosta de Star Trek e Star Wars. Né? Já usava inteligência artificial naquela época. Eu quero muito que tenha o holograma para poder ver a pessoa. Eu quero chegar. Já tem, você só precisa ir no Albert Einstein. O óculos da Apple também, né? O óculos da Apple já com realidade mista. Para vocês que são mais jovens, vamos dizer assim, né? O próprio avatar, quem hoje não tem um avatar? Né? Quem não tem um avatar hoje? Um avatar, um filme e tudo mais. Aquele bonequinho do Instagram. Foram bilhões de Muito legal. Quem gosta de livro, tem um livro bem interessante, que é o 2041, que é como vai estar a inteligência artificial, supostamente em 2041, que eu acho que vai ser mais perto, né? E o próprio Inteligência Artificial, que é um livro também bem interessante. Fui enganada por aqueles filmes. Quando eu estava lá em 2005, 2007, que em 2014 ia ter carros voadores. Cadê meus carros voadores? Não, você está no lugar errado. Não, eles lançaram agora um modelo de planador. Não, mas não é meu carro voador. Rosa. Aí também você quer demais, né? Então fica difícil. Quem sabe daqui a 2040? Aquela animaçãozinha que tinha aquela família do futuro, eu esqueci o nome. Os Jetsons. Gente, imagina se usa aquele elevador dentro de casa. Futurama, lembra de Futurama? Futurama é surreal. Mas o Jetson tem muita coisa que a gente usa hoje. Sim, que naquela época não Esteira tinha. rolante que não existia, o próprio celular, parecia um tijolão, mas existia o celular, né? O robozinho que era Rose na época, Que agora tem naquele robozinho que hoje limpa as tem o que coisas. aspira. Mas tem a Tudo robô, integrado hoje, né? tem restaurantes no Alexa. Japão. A Alexa hoje a galera tá automatizando a casa inteira, desde a lâmpada o aspirador, o robozinho aspirador. Aí a gente entra em outra vertente, a privacidade de dados, a proteção de dados, porque hoje a gente fornece tudo que o hacker precisa. Isso é verdade. Hoje está muito mais fácil que antigamente. Né? Com Antigamente certeza. era complicado. Mas hoje a gente dá algumas brechas, aquele tal de aceito tudo no ler. Pois é. Tem muita gente também que em relação a IA, por exemplo, tem que botar os dados. Por exemplo, na Google, você tem que preencher seus dados pessoais para poder... E você não sabe para quem vai. Você acha que isso também pode, tipo assim, a IA pode ter um lado bom, mas um lado ruim, de talvez você não ter tanta privacidade quanto teria sem ela? Sim, de um certo modo sim, mas é um caminho sem volta. A gente não tem como dizer, não, vamos cancelar a IA e agora a gente vai voltar pro papel. Não existe. Hoje, só para frente. Na agora. verdade, se eu não me engano, eu não lembro, mas tem já um tempo que tem a lei de proteção de dados pessoais. Quando Sim, você cadastra. você aceita. Porém, é meio complicado da gente provar que meus dados pessoais vazou de determinada empresa. Porém, a gente tem essa segurança ainda, entende? Sim, a gente tem ferramentas, na verdade, que a gente consegue detectar de onde foi o vazamento. Agora, por exemplo, você cadastra lá seu currículo no LinkedIn. O LinkedIn tem o ícone de privacidade, proteção de dados. Na GUP tem. Mas assim, cadastrei na Uninasal, não conheço a Uninasal. Será que tem? Tem uma forma de você ver. Lá no site tem que ter a política de cookies. Se tiver a política de cookies, ele tem como obrigação proteger seus dados e se você quiser, basta mandar um e-mail que eles cancelam. Maia, muito obrigado. De verdade. Se você quiser, pode deixar um recadinho pra galera que tá assistindo, tá? Pode deixar seu Instagram, seu arroba, a galera lá, segue você. O Instagram é pessoal, então não tem nada a ver com o profissional, gente. Se vocês me acharem no Instagram, é outra pessoa. O LinkedIn. Mas o LinkedIn, se vocês quiserem me procurar, fiquem à vontade, Maíra Castelo Branco. Que tá aqui a sua fotinha assim. Ai, como eu tô bonitinha, gente! Mas sim, obrigada pelo convite, tá? A gente que agradece, de verdade. Vai ser muito legal, a galera vai gostar muito. Que bom. Eu trouxe Maia aqui para conversar com vocês, porque ela trabalha comigo, eu acho ela um perfil de pessoa incrível. Ela traz muito, agrega muito a empresa essa parte da IA, essa parte da tecnologia, que realmente pode ser mais complicado de ser inserido. E
E eu quis trazer ela para ela poder pontuar um pouco essas coisas com a gente. Então, muito obrigada, Mar, por você ter vindo. Manda o Pix depois para poder pagar os Nós somos vários estudantes. Ainda estou estagiando.